O Datafolha divulgou uma nova pesquisa com a intenção de voto sobre a eleição presidencial. Presta atenção. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Diga pro povo ver. O Datafolha pesquisou 3 cenários de segundo turno. No primeiro, a disputa é entre Lula e Flávio Bolsonaro. O que aconteceu? Gente, pelo amor de Deus, né? Em dezembro, Lula tinha 51%. Nenhum político presta. Em março, 46%. Em abril e na primeira sondagem de maio, 45%. Na segunda pesquisa de maio, 47%. Não adianta ficar choramingando agora. Agora manteve os 47%. Pela margem, 45% a 49%. Para que país que nós estamos? Flávio Bolsonaro tinha 36% em dezembro. Em março, 43%. Depois, 46%. Repita. Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente no limite da margem de erro. Olha, eu vou ser direto aqui porque o tempo está passando e a eleição não espera. A campanha do Flávio Bolsonaro está com problemas sérios que precisam ser resolvidos agora e não depois da Copa e não depois do recesso. A gente precisa resolver agora. O Estadão ouviu 5 pessoas dentro da própria pré-campanha e todas elas falaram a mesma coisa. Briga de ego, disputa por protagonismo, gente querendo aparecer mais do que trabalhar. Demitiram o estrategista de redes sociais e ficaram 20 horas sem postar nada no perfil do candidato. 20 horas, galera, é muita. Numa campanha presidencial isso é muita coisa. Aí quando eles voltam a postar foi uma foto que virou meme pelo motivo errado. Fizeram um evento de segurança pública em São Paulo e não convidaram o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas. O maior nome da direita no estado mais populoso do Brasil não foi convidado. Meu Deus do céu, cara. Isso não é erro de assessoria. Isso é falta de comando político. E é aí que o problema fica mais fundo, porque o Rogério Marinho, que foi escolhido pelo Bolsonaro para coordenar a campanha, ele está gastando energia ali, tentando controlar o digital, brigando com o marqueteiro, mandando embora o profissional sem ter substituído pronto, um substituto pronto, enquanto o trabalho que só ele que podia fazer, cara. Então essa articulação política, sentar com líderes de partido, resolver a treta no Ceará, conversar com as lideranças religiosas, organizar um meio de campo ali em cada estado, esse trabalho não está sendo feito. E enquanto isso, o Lula está usando a máquina do governo, cara. Ele tem 200 milhões de reais de campanha pública disfarçada de gestão para pavimentar ali a reeleição. Fora os pacotes de benesses aí que ele está soltando. Destachou as blusinhas, a Shopee. Então, a direita tem o candidato certo, mas se continuar assim, vai perder por incompetência de bastidores. E isso não pode acontecer. Olha só, meus amigos, isso aqui é sério. Não é fake news, não é teoria da conspiração, não é bolsonarismo raivoso, é a Polícia Federal com nome, com sobrenome, com áudio, com WhatsApp, dizendo que o senador Jacques Wagner, o Lula baiano, líder do governo Lula no Senado, ficou pedindo para saber como que as coisas estão ali no banco. Exatamente no período em que tramitava no Senado uma emenda para aumentar ali a cobertura do FGC. E essa emenda iria favorecer diretamente o Banco Master, senhores. Então, cara, o pior é que não para por aí, porque depois desse encontro marcado, teve lá a reunião no gabinete, o Guga Lima mandou para o Wagner o texto da emenda. O texto da emenda, meus amigos, não é uma conversa genérica ali de amigos, não é papo de boteco, é o banqueiro mandando a proposta legislativa de interesse do banco para o senador, que deveria estar fiscalizando e não servindo. Então, a Polícia Federal, ela classificou como padrão contínuo, sistemático e documentado. São palavras deles e não nossas. E o Wagner, ele ainda tem a cara dura de não pedir demissão. E ele ainda continua como líder do governo e ele ainda recebe o salário pago por você, trabalhador brasileiro. Agora, o Lula, por sua vez, ele fica ali calculando quanto que custa em votos na Bahia tirar o amiguinho do cargo, porque para esses caras a política é uma conta aritmética ali de vantagens, nunca é uma questão de caráter. E a imprensa ali alinhada ao PT, ela fica tentando desviar o assunto, falando do Flávio, criando barulho em cima do Dark Horse, do filme lá, tentando encobrir o que é na essência, mas é um esquema clássico, é o político do PT usando o mandato para favorecer um financista que devolve os favores. Então é a Lava Jato.
acontecendo de novo com os mesmos personagens, com os mesmos métodos, só que dessa vez a mídia que deveria investigar está mais preocupada em proteger o governo do que em informar a população, né? Esse é o tipo de corte que a gente precisa ver com atenção, porque isso aqui é uma operação política sendo executada no horário nobre, na televisão, por um ministro do Supremo Tribunal Federal. O Gilmar Mendes ele foi no Roda Viva e ele ficou insinuando que o ministro André Mendonça cometeu o erro crasso, recebendo ali um advogado que tentou apresentar uma proposta de delação. Só que o Mendonça, ele mesmo, ele já tinha dito publicamente que mandou embora, que não aceitou, que esse é o papel do Ministério Público. E a Globo noticiou isso. Tá escrito, o Gilmar sabe disso. E mesmo assim ele foi lá na TV dizer que tinha improbidade, criando uma narrativa de que o processo pode ser anulado. Por quê? Porque a turma que está sendo investigada no caso do Banco Master percebeu que a coisa ficou grande demais para esconder. Peraí que eu toquei aqui sem querer. Fui colocar o celular pro lado, me desculpe aí se vazou alguma. Fui colocar pro lado, eu cliquei em alguma coisa aqui. Bom, porque a turma lá, que eles do Supremo que estão sendo investigados, nesse caso do Banco Master, eles perceberam que a coisa ficou feia. Então eles partiram pro plano B, que é destruir a investigação por dentro, implodir ela. E quem melhor para fazer isso do que o ministro do Supremo com décadas de prática para enterrar processos que incomodam o poder? No mesmo dia, o PGR ele deu esse parecer que praticamente obriga o Mendonça a abrir uma investigação sobre o Dark Horse, o que é uma armadilha, porque se o Mendonça abrir, vai virar uma ferramenta política, e se não abrir, a imprensa alinhada, a Globo e todos que recebem muita verba do governo para fazer propaganda de empresa estatal, eles vão gritar, eles vão fazer o alarme, eles vão falar que ele está blindando a família Bolsonaro. Cara, é uma pinça, é uma operação coordenada ali. E aconteceu tudo no mesmo dia. O Gilmar no Roda Viva, o parecer da PGR, a matéria da Malu Gaspar às 2 da manhã. Você acha que é coincidência? No Brasil político não existe coincidência nessa escala. O que existe é a articulação para proteger quem precisa ser protegido e para destruir quem precisa ser destruído. E meus amigos, o que a Polícia Federal revelou sobre o Jacques Wagner é absurdo e a grande mídia está varrendo isso para debaixo do tapete. O áudio no WhatsApp, a reunião no gabinete, o texto de emenda enviado pelo próprio banqueiro investigado, tudo documentado, tudo provado. E o cara continua lá como líder do governo Lula no Senado, recebendo o seu salário com o seu dinheiro. E isso aqui não é opinião, não é especulação, é a Polícia Federal falando em um padrão contínuo, sistemático e documentado. Enquanto isso, a imprensa, que deveria estar na jugular desses caras, ela fica tentando desviar o assunto, jogando o holofote para o lado errado, porque, no fundo, eles servem os mesmos interesses que eles fingem fiscalizar. E é por isso que canais como esse aqui existem, para você não depender de quem tem interesse em te deixar no escuro. E se você quer continuar recebendo todas essas análises todos os dias, sem filtro, sem patrocinador mandando no conteúdo, sem censura, se inscreve e se torne membro aqui embaixo. Com menos do que um café por semana, você garante que esse trabalho continue. E que a gente continue aqui, cavando, traduzindo e expondo o que eles não querem que você saiba. Então, se torne membro agora e vem fazer parte dessa... Você gostou desse corte? Deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para estar sempre atualizado.